esse bate-papo, como eu tinha falado para você, é tentar aproximar a sociedade civil, né, dos órgãos públicos competentes e relacionados com as nossas lagoas. Às vezes é muito difícil a participação da sociedade civil pela falta de entendimento, porque realmente são muitos órgãos. Então, é um bate-papo bem informal, com o objetivo de mostrar a função da Secretaria do Estado do Ambiente, né? E você, como subsecretária de Recursos Hídricos e de Sustentabilidade, acho que tem muito a compartilhar de conhecimento e informações sobre o papel dessa instituição tão importante aí no nosso complexo lagunar de Jacarepaguá. Muitíssimo obrigada. E o nosso primeiro contato, eu conheci a Diane Rangel, que, como eu disse, é subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Estado, numa audiência pública, que vale aqui lembrar a todos que é muito importante, acho que a gente, como sociedade civil, participar dessas oportunidades que volta e meia acontecem, de estar junto ao poder público, dos atores, para conseguir entender sobre o processo e saber como que a gente, como cidadão, pode contribuir mais. E foi uma grata surpresa, como eu venho falando nessas lives todas, perceber que existem pessoas muito competentes envolvidas nessas questões, a Diane é uma delas. E queria, Diane, que você começasse a falar, explicar sobre a sua função, a função do CEAS e como que se relaciona com as nossas lagoas aqui do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Primeiro, obrigada, Cristina, pelo convite. É um prazer poder falar com você e com todo mundo que está nessa live. Eu estou subsecretária de Estado de Recursos Hídricos e Sustentabilidade. É uma pasta que interage muito com a sociedade, porque a gestão de recursos hídricos é participativa. E a sustentabilidade, ela não tem como você trabalhar projetos e programas sem a participação social, porque você só muda o mundo quando as pessoas se mudam. Ninguém muda ninguém. A gente adquire a informação, transforma essa informação em conhecimento, e o conhecimento, ele transforma as nossas atitudes. Só com a transformação das nossas atitudes é que a gente muda a realidade, qualquer ela que seja. Então, a CEAS, ela tem como competência institucional gerenciar todo o sistema estadual de meio ambiente. Tá? Tanto que, para isso, ela elabora, constrói, organiza e faz com que as políticas públicas da área de meio ambiente sejam implementadas, sejam elas de recursos hídricos, a de florestas, a de clima, a de gestão de unidades de conservação, a de recursos hídricos, educação ambiental, sustentabilidade, saneamento, que envolve a parte de gerenciamento e articulação das políticas públicas da área ambiental, estão na CEA. Tá? Articula com outras secretarias para que as ações tenham sustentabilidade. Enfim, é uma secretaria que ela, além de ser muito capilar, que ela trabalha com a sociedade, com os outros órgãos de governo, ela também articula com o governo federal, com as instâncias que tem. A CEAS, por exemplo, trabalha na questão ambiental com o consórcio dos estados sul-sudeste, onde as políticas de meio ambiente elas são articuladas entre os estados da região sudeste, onde você, por exemplo, o plano de segurança hídrica do estado de Rio de Janeiro, ela trabalha articulado com Minas e São Paulo. São Paulo, porque nós somos dependentes de água que vem de São Paulo, e Minas também não somos dependentes, mas recebemos muita onda de cheia que vem de Minas e que a gente precisa trabalhar com Minas para reduzir essas ondas de cheia, principalmente no norte e noroeste fluminense. Então, a CEAS, ela articula, ela gerencia e organiza todas as políticas de meio ambiente do Estado. Muito interessante. Eu gostei que você falou que você tudo bem, né? Você sempre me corrige para ser você mesmo, né? Você. É lógico. A gente tem idade velha, são duas coisas diferentes, Cristina. Sem dúvida. Não, achei interessante que você falou, né, que vocês articulam muito com outras secretarias também, porque eu imagino que meio ambiente realmente não dá para se pensar em meio ambiente sozinho, né, numa única pasta, porque envolve educação, envolve segurança, envolve uma série de outras coisas, né?
E dentro de tudo isso, de todos esses contatos, né, como que vocês que são do CEAS, né, e você como subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, veem o nosso sistema lagunar de Jacarepaguá atualmente e como vocês enxergam as nossas lagoas daqui a um tempo? Quais as ações que estão sendo tomadas especificamente para essa nossa área aqui, que a gente vê que, infelizmente, são anos de tentando encontrar soluções, mas que ainda tem muitos desafios, é muito lixo, é muito esgoto e até outras coisas mais, né? Tem a questão do uso irregular do solo. Como é que o CEAS enxerga nossas lagoas atualmente e o que vem sendo feito assim por elas? Ih, tá sem áudio. Agora sim. Voltou o áudio? Voltou. A CEAS enxerga com muita preocupação o complexo lagunar de Jacarepaguá. A gente tem monitoramento, tá, que a gente faz nos rios Guandu, Marinho, Pavuninha, Pavuna, Rio Retiro, tá? A gente faz mensalmente as campanhas de monitoramento nesses corpos d'água que drenam para o complexo lagunar de Jacarepaguá. Além de fazer o monitoramento nas lagoas, tá? A gente tem pontos de monitoramento tanto em Jacarepaguá, Camurim, Marapendi, Tijuca, vários pontos de monitoramento, não só nos rios que chegam, mas também. E a gente observa que a qualidade da água, se você observar a conformidade em relação ao complexo lagunar, todas as lagoas apresentam um nível muito ruim, com exceção de Tijuca, que, de acordo com a maré, ela tem vários momentos em que ela apresenta inconformidade, ou seja, os padrões de monitoramento, oxigênio dissolvido, coliforme, todos esses estão dentro dos padrões legais, de acordo com a resolução CONAMA 357. Entretanto, isso é em determinados tipos, com a maré, quando ela está cheia, né? O que não acontece quando você tem maré vazia. O que a gente tem para o complexo lagunar? A gente hoje tem uma ecobarreira funcionando, que a gente retira de lixo só em uma ecobarreira, que é a de Itanhangá, a gente retira cerca de 150 toneladas de lixo todo mês, só lá. Tá? E a gente está instalando mais 3 ecobarreiras, que vão ser no Pavuninha, no afluente do Arroio Fundo e no Rio Anil, no Rio Anil, para reduzir também o aporte, porque o aporte de resíduos lá está muito alto. E aí a gente precisa conclamar a população a trabalhar com a gente, porque senão é enxugar gelo. E aí é destinar o lixo para o lixo, sabe? Todos os municípios têm coleta regular de lixo. Então, a gente precisa que esse lixo, e eu estou chamando lixo, nem estou falando resíduo, eles sejam, porque não tem separação na grande maioria, né? Sim. Eles sejam destinados no lixo. Se puder separar, então, aí é muito melhor. Além disso, além das ecobarreiras, nós estamos trabalhando para, assim que a pandemia acabar, a gente implantar um programa de educação ambiental, inclusive você já está convidada a participar, né? Um programa de educação ambiental voltado para a sustentabilidade, onde a gente vai trabalhar com jovens bolsistas e esses bolsistas eles vão fazer intervenções dentro da área de atuação. O que faz com que... Qual é o nosso objetivo com esse programa? É desenvolver o protagonismo juvenil. O que a gente observa é que cada vez mais as pessoas estão meio que inertes, meio que distantes de se sentir responsável, pertencendo àquele território e responsável pelas atividades. A gente precisa despertar esse protagonismo, essa necessidade dele intervir no território que ele mora, dele trabalhar, juntar pessoas, como você faz aí com vários mutirões que você faz, várias campanhas que você trabalha com SOS Lagoa. E ainda temos um outro projeto que a gente já elaborou e está na fase de captação de recursos, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que é trabalhar
como se a biorremediação das lagoas, trabalhando com um conjunto de bactérias e alguns pontos com bolas de argila modificadas junto com bactérias, para que a gente faça uma remediação do complexo lagunar de uma forma em que a gente não tenha uma intervenção mais difícil, como dragagem e tudo mais. Além disso, eu fiquei sabendo pelo Ministério Público que estamos assinando um TAC para que as elevatórias, né, todas as elevatórias funcionem e não deixem o esgoto chegar na lagoa, onde já tem sistema de coleta. E outra coisa, a população precisa ligar na rede. A gente tem vários pontos aí na Barra, que aportam o esgoto no complexo lagunar, que já tem rede coletora de esgoto. Os condomínios não ligam as suas redes, tá? Então, a gente precisa muito do apoio da sociedade para que as ações que a gente faça, elas possam ser conjugadas com as ações da sociedade, se ligando na rede de esgoto, não jogando lixo, e por aí vai, que você conhece subejamente esse assunto, né? E assim, nessa lagoa é impressionante, né? Na Lagoa da Tijuca, onde tem essa ecobarreira que você mencionou, a maior parte dos resíduos que são encontrados ali são resíduos recicláveis que vêm junto, inclusive, com gigoga, né? Que a gigoga se alimenta do esgoto. Então, é até uma barreira para a navegação, porque acaba que você não consegue nem navegar um pouco mais adiante da Tijuca e Jacarepaguá, porque é tudo assoreado e tudo. Esses resíduos que são coletados ali da ecobarreira, eles têm alguma separação? Para onde que eles vão? Eles vão, como eles já estão muito deteriorados, sujos, o custo de você fazer uma limpeza para poder selecionar e poder destinar de forma para reciclagem é muito alto. Então, eles vão direto para um aterro sanitário, tá? Agora, é importante lembrar também que nós estamos fazendo a retirada das gigogas, né? Uhum. Nós, abril, maio, nós retiramos mais de 1 tonelada, aliás, 1,4 toneladas de gigogas só aonde nós estamos trabalhando. E há muito trabalho para fazer. Agora, mais uma vez, se a população não liga o esgoto, não ajuda a gente com lixo, mais uma vez, como disse, é a gente trabalhar e a gigoga crescer, porque os níveis de matéria orgânica estão muito altos, né? Nessa barreira do Itaiangá, acho que a primeira barreira que teve nesse ponto foi desde 2005, aí depois foram tendo várias outras barreiras, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uma pescadora até, a dona Zilda, que tomava conta. Vocês costumam trazer a participação da comunidade para gerir essas ecobarreiras, para fazer manutenção, talvez fazer uma cooperativa a partir do que se coleta dali, a cuidar mesmo de retirar o lixo, como, por exemplo, tem no programa municipal do Conservando Rios. Existe, quando coloca uma ecobarreira nessas saídas de rio ou nesses lugares no meio da lagoa, um esforço para tentar envolver a comunidade, avisar ela, tá chegando a ecobarreira, agora a ecobarreira serve para isso, e quem quer se habilitar a fazer a manutenção dessa ecobarreira, existe uma parceria com a comunidade local? A gente avisa, faz comunicado, trabalha com eles a importância de não lançarem lixo e tudo mais. Mas, nesse momento, a gente está sem essa participação, porque a contratação direta dessas pessoas pelas CEAs é muito difícil. A gente tem dificuldades enormes para você fazer uma contratação dessa forma, tá? O que a gente tem hoje é um contrato em que o resíduo é retirado. Mas no passado já foi assim, porque havia um contrato com a Associação de Supermercados, a SERJ, e a SERJ é que tinha um convênio de cooperação com as CEAs e a SERJ pagava essas pessoas, tá? Então, a gente tinha um contrato com essas pessoas e com uma associação de catadores, Copama, eu acho. E hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um contrato direto com uma empresa que faz a retirada dos resíduos. Mas a gente nada impede que a gente comece a pensar em alternativas para que a gente possa envolver mais a sociedade ao verem tanto resíduo sendo retirado, quem sabe isso impacta mais, né? Sim, sem dúvida.
E você mencionou desses boletins do INEA, eu hoje estava até navegando pelo site, né, vendo os boletins tanto das saídas dos rios, né, da bacia, porque tem dois tipos de boletim, né, o da bacia hidrográfica, que aí vocês monitoram os rios, e tem o das lagoas especificamente. Só que aí eu vi que o último boletim, acho que era de 2018, foi interrompido esse monitoramento à espera de que, ou ele está sendo feito, mas não está sendo compartilhado. Você sabe Não, dizer? ele vai ser compartilhado, é porque as análises lá, elas não são mais, elas têm uma periodicidade diferente agora, tá? Uhum. Eu não sei como que ficou a periodicidade. Eu até tentei falar com o Hélio, que é da DISEC, onde está a parte de monitoramento, para saber por que não estava no site os resultados de fevereiro, tá? Uhum. Mas ainda não obtive resposta. Então, logo eu encaminho para você e você conta para todo mundo, tá? Ah, muito bom, porque realmente é um bom parâmetro, né? E, Diane, eu sei que assim, a questão do esgoto já é outra questão, né? A SEDAI, eu imagino que vocês dialoguem direto, né, com a SEDAI sobre essa questão das elevatórias, da necessidade de funcionar. Mas e como é que a gente faz? E eu não sei nem se você vai poder responder isso, mas como é que a gente faz para garantir a ligação da área informal da cidade, né? Visto que nem todas elas a SEDAI que toma conta, assim, como é que a gente vai garantir que elas se liguem a uma rede? Porque nessa parte da Lagoa da Tijuca e Jacarepaguá, por exemplo, ela é muito mais suja que a Marapendi. E por quê? Né? A gente tem que dizer realmente que é porque existe uma grande quantidade de comunidades e tudo que joga o esgoto in natura. E é visível que é um problema. E está sem áudio. Se você olhar Marapendi, ela também está muito ruim. Sim, tá. Não, eu tenho consciência de que vários condomínios jogam. A gente teve há pouco tempo aí uma ação até boa do INEA em cima de um condomínio aqui da Marapendi que está resolvendo o caso. No canal de Marapendi a gente vê aos montes também. Mas eu fico pensando como é que a gente consegue a questão dessa área informal que é tão visível na Lagoa da Tijuca e na Lagoa de Jacarepaguá. Isso é município, né, que tem que se responsabilizar, né? Na verdade, isso é um conjunto, né, de ações. Né? Por exemplo, a questão de uso do solo que você falou, de ocupação irregular, está muito forte. Tá? Uhum. O INEA tem tido vários... O INEA é vinculado às CEAs. Né? O INEA tem várias ações para tirar a ocupação irregular. Nessa época de Covid, nós tivemos uma pressão forte sobre a ocupação irregular dentro de unidades de conservação, e a gente tem assim acompanhado de perto isso. Então, uso e ocupação do solo, quando não é em unidade de conservação que está sob a gestão estadual, é uma questão do município. A questão de esgotamento sanitário, a gente tem quer dizer, o governo do estado, né, por meio da SEDAI, né, ele tem no programa agora de concessão uma parte grande dos investimentos voltados para essa área de comunidades de ocupação que não foram regulares nem foram planejadas. Então, você tem uma parte de investimento muito grande nessas comunidades. O que acontece é que, muitas vezes, e na comunidade, você tem tarifas diferenciadas, assim como você tem a ligação também diferenciada nos valores. Então, acho que, tendo rede, a população acaba ligando. O que acontece é que não é tão fácil fazer rede em algumas comunidades, em outras é mais tranquilo. Terreirão tem uma parte que é tranquila de fazer, tem uma parte que é um pouco mais difícil. Mas, enfim, a maioria das comunidades, se você implantar, eles ligam e nem sempre pagam, mas ligam. Inclusive, você sabe, Diane, que a gente fez uma live que foi ontem, eu já nem lembro se foi ontem, não, foi anteontem, você falou da dificuldade da implementação de rede, né? Existe um sistema chamado sistema condominial que ele consegue, é orgânico, né? Que consegue fazer a ligação de forma mais... É bem interessante depois, você deve conhecer já, com Eu conheço, certeza, né? sim, Brasília é muito Brasília, utilizado. Brasília é muito utilizado há muitos anos, há mais de 20 anos que Brasília usa muito o sistema condominial. Mas aí isso já, a decisão do tipo de sistema já não é da CEAS, é da SEDAI, né? Sim. E a SEDAI está vinculada à Casa Civil.
Porque muitas pessoas acham que a SEDAI está vinculada às CEAs. Não, ela está vinculada à Casa Civil. Ah, olha, isso é uma informação muito boa, porque é importante a gente montar, né, esse organograma, essa visão assim de tudo, como é que quem está ligado a quem. Inclusive, quais são os órgãos que são vinculados ao CEAS? Tem o INEA. Órgão de execução da política é o INEA. Fora isso, ele tem os conselhos, né? O Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONEMA, a SECA, então, muito mais voltado a essa questão da participação social, né? O Fundo Estadual FECAM, né? O Fundo Estadual de Meio Ambiente, o Fundo da Mata Atlântica, e esses estão todos ligados são vinculados às SECAs. E os subcomitês e o comitê de bacias é do INEA, né? Está abaixo do INEA, né? Não, depende. Aí a gente tem institucionalmente como é que eu posso dizer? Os instrumentos, o contrato de gestão que os comitês têm com a delegatária é com o INEA. A parte de recursos, a parte de regulamentação, seja ela de comitê, do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, é feito pelas CEAs por meio do CERRI. Então, institucionalmente, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, ele, além de ser muito participativo, porque ele tem os comitês de bacia, tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele tem, a parte institucional dele é bem complexa e dividida, tá? Porque uma parte fica no INEA, uma parte nas CEAs. Por exemplo, as CEAs têm assento nos comitês, o INEA também tem, tá? Usualmente, a gente trabalha muito e o nosso secretário, Altineu Cortes, ele tem uma forma de trabalhar extremamente inteligente e democrática, porque uma das coisas que, na maioria dos sistemas estaduais de meio ambiente, o órgão executor da política, ele acaba muito distante do órgão que é responsável pela política. Então, o que acontece? Esse distanciamento faz com que as ações nem sempre tenham a efetividade e a capilaridade necessária. Aqui nas CEAs, o Altineu, quando entrou, ele fez questão de chamar todos os diretores do INEA, presidência e tudo mais, todos os subsecretários de Estado, e falar, olha, aqui a gente trabalha junto, coordenado e de forma sistêmica, para que a gente tenha sinergia das ações e possa economizar o máximo de recursos por causa dessa sinergia. Então, a gente já trabalha muito, né, a Subsecretaria de Recursos e de Sustentabilidade, a gente trabalha muito perto do INEA, tanto com a Diretoria de Qualidade e Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, quanto com a DIRAM, que é a parte que faz as obras ambientais, né? Quanto às outras subsecretarias. A gente trabalha muito, muito junto, tá? Porque tem várias ações que são interdependentes e conectadas, né? E, Diane, lá no início, né, você comentou que vocês percebem um distanciamento muito grande da sociedade, das pessoas, né, em relação à conscientização mesmo, a importância de reciclar, reduzir, ligar o esgoto. Por que você acha que isso acontece, esse distanciamento? Por que você acha que existe esse distanciamento? Isso da tese, né, antropossocial, né, porque eu não sei te dizer exatamente. Eu acho que talvez a pandemia tenha tido um pouco mais de proximidade das pessoas para as questões essenciais. As pessoas, elas estão, e eu falo assim, do protagonismo, não é nem que não saiba, não é que não tenha informação, mas ter o protagonismo de fazer algo pelo meio ambiente, fazer algo por alguma coisa, está conectado a uma causa, seja ela da natureza que for. Acho que a gente teve uma mudança na sociedade extremamente forte, e uma das coisas que impactaram fortemente é a gestão do tempo. A partir do momento que você está hiperconectado, o seu tempo reduz muito, ou, no mínimo, a sensação de você ter tempo mudou muito essa percepção do tempo.
Então, eu acredito que muito se deva à percepção do tempo e à preocupação com o coletivo. Eu acho que o coletivo, nessas últimas décadas, ele ficou um pouco distanciado do dia a dia da maioria das pessoas. Não quer dizer que a gente não tenha guerreiros, pessoas fantásticas que fazem intervenções belíssimas, que fazem trabalhos incríveis na sociedade. Tá? E aí tem vários aqui no estado do Rio, vários trabalhos sensacionais, mas a gente observa assim uma certa indiferença, a verdade eu acho que é essa, uma certa indiferença com o meio onde a pessoa vive. A partir do momento que ele toma consciência e tem a sensação de pertencimento àquele meio onde ele vive, ele passa a ter um olhar mais cuidadoso. Tá? É engraçado, porque uma das coisas que eu, como cidadã mesmo, né, eu até sempre falo isso para as pessoas, gente, se existe um problema, vai fazer o que pode por ele, porque, inclusive, a gente começa a parar de reclamar, né, quando a gente transforma em ação, assim, né, pega só a reclamação e pega só a ação. Porque o que eu percebo é que a gente fala muito do problema só, né? A gente tem mania de falar do problema, do problema, do problema e não partir para ação, seja lá qual ela for, e é isso, vai gerando pertencimento, você vai começando a entender o porquê das coisas. E eu fico bem feliz de que vocês estejam trabalhando na educação, porque eu acho que isso é parte fundamental, né, para essa consciência que você está falando. E pode falar. Na área de educação, a gente tem vários projetos, não só esse, o Ambiente Jovem, nós temos um outro que é o Agenda Água na Escola, né? Que é um projeto muito de conscientização e intervenção, tá? Do segundo ciclo do ensino fundamental, que é um trabalho muito incrível. A gente tem o ECOS, que é ali na Lagoa, né? Está fechado agora em fase de pandemia, que a gente recebe escolas, e cada ano tem um tema-chave. Tá? Então, assim, nós temos vários projetos que estão conectados e que trabalham os temas de forma diferente do ponto de vista metodológico, mas com os mesmos temas eixo. Entendi. Ô, Diane, eu acho que eu vou abrir para umas perguntas aqui, que o pessoal vai fazendo várias, tá? E aí, para saberem que a gente está lendo aqui, pode ser? Ó, o João Márcio não chegou a ser uma pergunta, foi só um comentário de que saneamento é investimento com retorno financeiro e qualidade de vida, água e esgoto tratado resulta prevenção de doenças. Aí o Raul Basílio está perguntando que algumas coisas talvez a gente já tenha até falado, tá? Aí não precisa nem responder, a gente fala, assiste o vídeo que está lá. Qual é a relação entre os CEAs com desenvolvimento e planejamento urbano? Como podem ser enfatizadas as ligações de condomínios com a rede de esgoto? Quando políticas de planejamento urbano permitem essa independência no tratamento de esgoto, que por muitas vezes falha? Tá sem áudio. Repete essa última, por favor. Qual é a relação entre os CEAs com desenvolvimento e planejamento urbano? Como pode ser enfatizadas ligações de condomínios com a rede de esgoto quando políticas de planejamento urbano permitem essa independência no tratamento de esgoto, que por muitas vezes falha? Bem, vamos por partes, né? A nossa relação com o desenvolvimento, ela é próxima, está bem próxima. Por quê? Porque todo planejamento do desenvolvimento, ele depende da capacidade de suporte do ambiente. Então, é uma conversa que se processa de forma muito direta para que onde o empreendimento ou os empreendimentos ou onde você está alocando projetos de envolvimento, ele tenha capacidade de suporte. Nem sempre foi assim, mas desde que o Altineu assumiu, que é quando eu vim, né, para a secretaria, tem sido assim. Eu não posso falar de antes. Em relação ao planejamento urbano, isso é competência municipal. E aí tem a lei de condomínios e tudo mais, que estabelece que
dependendo do tamanho, do porte, do número de apartamentos ou casas, eles tenham que ter um tratamento de esgoto interno do condomínio, tá? E aí vai depender muito se tem se naquela região tem rede de esgoto, rede coletora de esgoto ou não. Então, é uma decisão do município, é uma decisão em que as CEAs, o governo do estado, não participa, tá? E o município do Rio, como os municípios do estado, eles têm regras para edificação que estão dentro do Código de Obras e dentro do PDM, né, do Plano Diretor Municipal. E com as taxas de ocupação, as exigências todas. No caso de grandes condomínios que o INEA licencia, e assim, é importante frisar que a maioria dos municípios tem depois da Lei Complementar 140, eles passaram a licenciar, então nem todos os grandes condomínios, os grandes empreendimentos vêm para o INEA, depende do município onde ele vai ser implantado. Então, quando vem para o INEA, aí o INEA trabalha todas essas questões, não só junto com o município, por causa do PDM, do Lei de Uso do Solo, parcelamento, tudo isso, mas também ele observa essa parte toda de esgoto, taxa de ocupação, para você não ter muita área que não tem infiltração de água, para que a gente não tenha problema sério na drenagem urbana, e por aí vai. Mas, normalmente, as edificações, elas são licenciadas, usualmente, né? São licenciadas pelo município. O Raul Pinho é que está perguntando, e o PESAM? Eu até nem sei o que é isso, é até bom explicar. E o PESAM, quem está tocando? Está tudo, ou está parado? Não, não está parado, não. Seria até legal explicar, eu nem sei o que é, por exemplo. É o Programa de Saneamento da Baía de Guanabara. Ah, tá. Desculpa. Então, o PSAM, ele está numa outra subsecretaria, que é a Subsecretaria de Saneamento. Eu tenho a honra de poder acompanhar, por causa do impacto, que a gente faz uma análise de impacto na Baía de Guanabara, de acordo com as obras que vão sendo implantadas. Foi entregue o coletor-tronco de Cidade Nova, tá? Agora o PSAM está com a obra, em obra em Manguinhos, mas está com 3 obras agora, e está abrindo mais 2 frentes, que é Itaboraí e Maricá. Tá? Itaboraí e Maricá, os recursos são oriundos do TAC do Compete. Aqui tem uma pessoa comentando, né, que são muitos órgãos e se não tinha jeito de otimizar isso. Mas aqui... Deixa eu ver... Não, tem um comentário aqui, né, que está na hora de centralizar os órgãos, são muitos. Aí a dificuldade, né, das pessoas entenderem os papéis de cada um. Mas é difícil mesmo, porque, por exemplo, saneamento, a gente tem uma parte de saneamento aqui. Por que a gente tem saneamento aqui? Porque uma parte ele está vocacionado à conservação de ecossistemas que são considerados fundamentais para o estado do Rio de Janeiro. Baía de Guanabara é um ecossistema. O Complexo Lagunar de Jacarepaguá é outro ecossistema importante. Então, assim, tem ecossistemas também que a gente tem parceria com o governo municipal, como algumas lagoas, tá? Mas, por exemplo, Enseada de Botafogo é uma obra importante porque impacta muito fortemente a Baía de Guanabara. Então, assim, esses ecossistemas importantes, ele tem uma intervenção das CEAs voltados não como a obra de saneamento, com a ótica de conservação ambiental e não como o saneamento, saúde, nessa parte. Não é que as CEAs não se importem com isso, por favor, mas a ótica, quando a gente traz uma obra de saneamento para o Sistema Estadual de Meio Ambiente, ele está muito focado no ecossistema que precisa ser conservado ou recuperado. E tem uma pessoa aqui que está perguntando se, por acaso, na questão da educação ambiental,
existe algo dentro da grade curricular das redes públicas e privadas para todos os alunos do ensino fundamental, por exemplo, algo relacionado aí ao meio ambiente, né? Nós temos o Programa Estadual de Educação Ambiental, o PROERJ, né? Que a Secretaria de Educação ela tem um programa de educação voltado para isso. Ele não está na grade como uma matéria específica, mas ele tem os conteúdos que precisam ser perpassados de forma sistêmica nas matérias, tá? Tem algumas escolas que têm programas de educação ambiental específico, através de hortas na escola, laboratório de química, agenda ambiental escolar. Então, tem vários municípios que no ensino fundamental trabalham muito fortemente a questão da educação ambiental. No ensino médio, que é a competência do Estado, né, ele já trabalha de uma forma mais perpassando a grade, não tendo uma matéria específica. E para ir concluindo aqui, que já tem 40 minutos aí do seu tempo. É um prazer estar com vocês. E qual é o maior desafio, assim, né, no cargo que você ocupa? Assim, qual é o seu maior desafio, tanto do seu cargo quanto do próprio CEAS, né? Qual o maior desafio, hein, que vocês têm aí? Nós temos vários, né? Eu acho assim que um desafio que a gente está encarando de frente e que é super necessário é o Plano Estadual de Segurança Hídrica. O Rio de Janeiro ele tem água, mas é distribuída de forma não uniforme e os corpos d'água maiores eles são federais, tá? Não são federais, né? São de competência da gestão da União, porque passam por mais de um estado. Então, assim, nosso objetivo agora é trabalhar o Plano Estadual de Segurança Hídrica para garantir água em quantidade e qualidade, não só para abastecimento, mas para todos os usos que são necessários. E trabalhar junto com outras secretarias nas áreas onde a gente tem grande déficit hídrico, ou seja, onde falta água para disponibilizar, a gente trabalhar junto com as outras secretarias para que os planos de desenvolvimento dessas regiões eles tenham isso como um indicador importante. E na agricultura, a gente trabalhar junto para trabalhar com tecnologias que não sejam hidrointensivas, ou seja, que não gastem muito água. Então, se você vai fazer uma irrigação, trabalhar com gotejamento. Então, você trabalhar com tecnologia, desenvolvimento mais tecnológico para você ter um consumo menor. Aliado ao plano de segurança hídrica, nós estamos trabalhando com o programa de reuso. Tá? Deve sair um decreto ainda esse ano, regulamentando o reuso de água para uso não de abastecimento público, para uso não doméstico. Então, você tem várias indústrias que podem utilizar águas de reuso para águas onde ele tratou o efluente dele e ele pode, por exemplo, fazer resfriamento, ele pode trabalhar para a parte de usos não potáveis, como, por exemplo, banheiros, lavar chão de fábrica, um conjunto de coisas para você reduzir um pouco a demanda, fazer uma gestão da demanda de uma forma mais sustentável e equilibrada. Então, assim, acho que esses são dois desafios que a gente tem bastante importante, tá? E que a gente pode trabalhar. A outra coisa é um programa de recuperação. A gente tem, para que um corpo d'água ele seja sustentável, né, ele precisa ter a recarga dos aquíferos, né? Ou seja, quando chove, essa chuva tem que percolar e infiltrar e abastecer os nossos lençóis subterrâneos. Para isso, eu preciso ter floresta. Então, a gente tem um programa grande em parceria com a Subcom, que é a Subsecretaria de Conservação, Clima e Biodiversidade, que é o Florestas do Amanhã, onde a gente está trabalhando de forma, inclusive, uma parte de reflorestamento e de restauração florestal vai ser no Complexo Lagunar de Jacarepaguá, que é o programa Florestas do Amanhã. Esse de Jacarepaguá está no biorremediação. Enfim,
a gente tem os nossos programas, eles são muito sistêmicos, onde você faz uma ação e a partir dessa ação você envolve vários programas de várias subsecretarias e do INEA para que a gente possa trabalhar, para a gente poder ter um resultado ambiental melhor, um impacto para a sociedade em que ela perceba essa ação da secretaria. Além disso, nós temos, acho que esse é um desafio grande, que é garantir água em quantidade e qualidade para a população do Rio de Janeiro, seja o pessoal da indústria, da agricultura, o abastecimento público, que vem em primeiro lugar, né, da dessedentação de animais, para todos os usos. Acho que esse é o nosso grande desafio. Outro grande desafio é reduzir um pouco a burocracia e aumentar a nossa capacidade de resposta para a sociedade em termos de todos os alvarás, licenças, autorizações, tudo que é necessário para que a gente reduza cada vez mais a não conformidade ou a ausência do Estado nas ações do cotidiano da população, para que isso não aconteça. Então, se eu peço uma outorga ou uma autorização para abrir um poço, e o Sistema Estadual de Meio Ambiente demora muito, você acaba abrindo um poço sem autorização do mesmo jeito, e depois você vai regularizar, e aí você tem dificuldade de regularizar porque você não tem os dados da abertura do poço. Então, a gente está tentando, e para isso veio o CELCA, né, o novo Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado, para que a gente tenha a maior agilidade possível em atender a população. Então, é o que eu falo, o Altineu Cortes, nosso secretário, ele tem muito essa busca da visão sistêmica e da integração das ações, sejam intersubsecretarias, aqui nas CEAs, seja das subsecretarias com as diretorias e as ações do INEA. Muito bom. E o interessante é o que você está dizendo, né, do que a prioridade é sempre a segurança hídrica, né, e até pensa em floresta. Uma dos nossos uma desafios. das. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas, que às vezes não dá as pessoas esquecem que o esgoto, ele faz parte desse processo, né, o tratamento, porque o esgoto, você recebe a água, mas ela vai ali, água cinza, vai virar água cinza ou água de privada, né? Então, se o esgoto não tiver inserido, o tratamento de esgoto não tiver inserido em todo esse ciclo aí, também não vai adiantar, porque a gente vai ter águas que vão estar contaminadas, né, e que vai ser ruim para distribuir, porque o tratamento de água não é suficiente para tratamento de esgoto. Vai ficar caro, vai ficar mais caro. E o que a gente percebe aqui, Diane, que é impressionante, assim, em áreas formais, assim, bem a olhos nus e tudo, a gente vê uma perda de água absurda, às vezes em cano, ligação, clandestina. Então, acho que é sempre bem importante lembrar que o esgoto, ele faz parte o tratamento de esgoto faz parte dessa segurança aí, hídrica e distribuição de água, né? Porque senão a gente vai poluir as nossas águas todas. Verdade. E aí é um ciclo vicioso e não virtuoso, né? Porque você polui os rios e depois você vai ter que pagar mais para ter água potabilizada, né? Então, é um círculo vicioso. A gente tem que entrar no círculo virtuoso, onde a gente não mais polua os rios, para que cada vez mais o tratamento fica mais barato e você tenha disponibilidade de água em qualidade e quantidade, né? E, Diane, é vital para qualquer ação, né? Não, e para manutenção da nossa vida, né? Porque eu acho que é isso que falta, a pessoa se enxergar que é a gente, é o nosso filho que vai ficar aí, né? E, Diane, para realmente fechar, você que é da Secretaria do Ambiente, né, de Recursos Hídricos, Sustentabilidade, né, deu para já perceber ao longo da nossa conversa, mas só para ter um fechamento assim, como você enxerga, né, a sustentabilidade e o ambiente do Rio de Janeiro atualmente, e como você enxerga ele daqui a alguns anos, se você acredita que a gente vai estar realmente melhor, se a gente vai ter resultados, como você enxerga a sustentabilidade e o ambiente do Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro tem desafios enormes na sustentabilidade, sob a ótica da sustentabilidade que eu tenho, que não é a sustentabilidade só do meio ambiente, uma sustentabilidade econômica, social, ambiental,
onde você trabalha tudo isso de uma forma integrada e você tenha uma educação para a sustentabilidade, onde as pessoas, antes de fazer o seu consumo, antes de lançar esgoto, um lixo, tudo, elas pensam que isso é uma ação dela que pode afetar o clima, afetar a qualidade da água, afetar a qualidade da praia e por aí vai. Tá? Então, eu acho que esse é um desafio grande. Acho que um outro grande desafio que a gente enfrenta é a questão, eu acho assim que a gente tem muitos avanços, a gente fala muito dos nossos defeitos, a gente esquece de falar dos nossos avanços, né? A cobertura florestal do estado do Rio de Janeiro tem melhorado muito ao longo dos últimos 10 anos. Tá? Então, a gente tem uma ampliação da cobertura vegetal, a gente tem uma ampliação das nossas unidades de conservação. Hoje, nós temos praticamente muitos ecossistemas protegidos. Nós temos 30 unidades de conservação dentro do estado do Rio de Janeiro, que não é um estado tão grande territorialmente. Então, nós temos muitos avanços, temos muito a avançar. Temos muito a avançar nessa parte de coleta e tratamento de esgoto, temos muito a avançar na parte de segurança hídrica, e a gente tem uma visão sistêmica do estado onde você precisa fazer intervenções hidráulicas para recuperar. Nós temos um grande desafio nessa área de recursos hídricos. Hoje, o estado gasta um recurso muito alto para fazer o limpa-rio, né, que é importante para os municípios, importante para reduzir as enchentes e tudo mais, por causa de assoreamento, e esse assoreamento é por causa de ocupação em áreas de recarga, em áreas próximas, em áreas que são importantes para a manutenção do corpo d'água. Então, assim, e aí é onde eu volto a dizer, se você tem uma educação para a sustentabilidade extremamente forte, esses desafios, ao longo do tempo, eles vão se reduzindo, porque a própria sociedade, além de cobrar ela mesma, ela cobra o Estado. Hoje, o que a gente tem é uma sociedade que terceiriza as cobranças e não consegue enxergar o papel que ela tem, cada pessoa tem na sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do planeta. Porque as nossas ações combinadas, sejam para o bem, a gente tem respostas muito, muito boas. Assim como as nossas ações combinadas para a degradação ambiental, também elas são muito fortes. Então, quando você joga um lixo na rua, quando chove, esse lixo vai entupir o bueiro, que vai depois o que tem dentro desse lixo vai chegar na Baía de Guanabara, vai chegar em outro corpo d'água de alguma forma. Então, é importante que a gente trabalhe cada vez mais protagonismo de cada pessoa na sustentabilidade do estado do Rio de Janeiro. Seja ele na área de desenvolvimento, seja ele na área de educação, seja ele na área de meio ambiente. Eu achei interessante que você fala a quantidade de recursos que se gasta, né, nessas medidas de limpar. Se a gente deixa, quer dizer, se a gente não sujar, a gente vai ter uma quantidade enorme de recursos aí para serem aplicados, imagina, na educação, em coisas que justamente vão formando, né? Eu acho que a gente gasta muito tempo hoje em dia limpando, né? Acaba sendo paliativo, assim, botando ecobarreira, limpando, que acaba que você fica, caramba, tem que resolver esse problema agora de emergência, né? Esse sintoma, eliminar esse sintoma. Agora, tem algumas coisas desde que eu fico me perguntando igual assim... na saúde, né? É muito mais fácil você tomar um remédio que você mudar o seu padrão de consumo, o seu estilo de vida para ter uma vida mais saudável, né? Mas eu fico me perguntando assim, nessa questão do esgoto e do lixo, por exemplo, o protagonismo, que realmente ele é essencial e dá para a gente fazer muitas coisas por conta própria aqui, com nossos mutirões mesmo, a gente já instalou lixeira onde não tinha lixeira, a gente cata o lixo que está ali sujando, a gente conscientiza, tem muita coisa que o cidadão realmente faz. Mas em termos de uma pensando mais amplo, assim, né? A questão do esgoto. Por exemplo, quem mora em comunidade e não quer que o esgoto dele vá... Ele mora ali, ele não vai sair dali, a comunidade já está enorme. Se ele fala, pô, eu quero que meu esgoto seja tratado, como é que ele vai buscar esse protagonismo? Faz uma fossa séptica, faz uma fossa. E tem em várias secretarias, seja do município ou do estado, que tem sistemas de doação dessas fossas, que tem sistemas de apoio a essa
a esse protagonismo, você está entendendo? Para que, se for uma pessoa de uma área rural, de uma área de comunidade, ele pode fazer as fossas, e pode fazer, inclusive, uma fossa para mais de uma casa, e aí faz o dimensionamento e tudo. O próprio CREA, ele tem um programa que ajuda a fazer os dimensionamentos, e tudo gratuito. Nem sei se ainda está aqui, se ainda está funcionando esse programa, mas há uns 2 anos atrás ele existia. Então, a pessoa, por exemplo, Eu que acho queira que resolver o problema do esgoto, você indica algum canal que ela possa ir? Porque eu sei até que tem a Taboa Engenharia que trata uma comunidade lá no Alto da Boa Vista, com biodigestor, essas coisas mais alternativas. Mas se um morador quiser buscar, para onde ele deve escrever ou pedir ajuda? Partes, né? Vamos por partes. Nós estou falando de um morador de comunidade. Se um Isso. morador e aí ele procura a Secretaria de Desenvolvimento ou Assistência Social do município, tá? Os centros de referência, né? Os CRAS, de assistência social. Tá. Agora, o morador regular, vamos dizer dessa forma, né? De bairros, ou ele tem rede, e aí ele tem que ligar na rede, ou ele tem os sistemas condominiais que, dependendo do condomínio onde ele mora, ele pode exigir que tenha um sistema de tratamento. Perfeito. Então existe caminho realmente, né? Tem que buscar e cada um tentar, dentro de todos os problemas, encontrar a solução sem ficar esperando demais que ela aconteça só de um lado, né? Isso é importante, Cris, é muito importante. Por isso que é importante assim, esse conjunto de ONGs, esse conjunto da sociedade civil que trabalha canais de informação. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar, muitas cooperativas entregavam os resíduos que eles separavam para digamos assim, para pessoas que revendiam os resíduos. Por quê? Porque não conheciam as várias plataformas de venda de resíduos que existem aqui no Rio, inclusive a Pollen, a Ciclos, tem várias plataformas. Hoje nós temos 5 plataformas que você pode vender o seu reciclável, tá? Você pode juntar no prédio vários e você fazer uma venda, se você não quer entregar para a prefeitura, que é muito mais simples, tá? Mas assim, você tem importante, gente, é a gente disseminar ao máximo as informações. É você ter site, a gente tem muitos sites com muita informação. Então é assim, é fazer com que desenvolva esse protagonismo para que você vá buscar informação, para que você possa ter uma ação de intervenção onde você mora, com seus vizinhos, com a unidade de conservação próxima, enfim, exercer o seu protagonismo, ou seja, ação para que a gente possa ter a conservação do nosso planeta e do nosso estado, principalmente, né? Primeiro, né? A começar pelas nossas casas, né? Começar pelas nossas casas, aí a gente tem que rever nosso padrão de consumo e por aí. E são várias as ações, né? Eu agradeço. Fazer o 5R na nossa casa, né? É. E o 5S também, né? Daquele japonês, que é tudo arrumadinho. E o Diane, eu agradeço muito. Eu acho que parte dessas lives que eu venho fazendo aqui, o intuito é justamente esse, é tentar entender como tudo funciona e compartilhar o melhor caminho para que o cidadão consiga ser o protagonismo. Porque desde o início do SOS eu sinto que todo mundo fala, existe uma apatia. Eu não acredito que existe apatia. Eu acho que o que existe é uma impotência. E é realmente assim, as pessoas, às vezes, nessa correria maluca, não tem tempo de ficar pesquisando. Eu estou aqui dedicando meu tempo a isso, virou uma missão. Então, eu acho que o objetivo maior dessas conversas, e por isso eu agradeço a participação, é justamente levar de forma facilitada essa informação para a gente virar parte da solução. Então, eu agradeço muito. Tudo isso aí que você falou vai ser compartilhado também, vai ficar aqui gravado. Essa sua dica de a quem procurar, um cidadão da comunidade para conseguir apoio e tudo, vai ser compartilhado também. O nosso objetivo é esse, por isso agradeço muito. E espero aí que a gente consiga ainda um dia usufruir dessas lagoas como elas merecem ser usufruídas, né? Com turismo, lazer, e desejo boa sorte e sucesso em todas as ações. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada a todos que participaram
e desculpe o meu jeito bem informal, né? Mas Cris que me Esse é o melhor de todos. informal. Então, assim, muito obrigado. E a CEA está à disposição de todos vocês. Nós temos vários canais de participação. Não só participem dos comitês de bacia, dos subcomitês, que são canais de participação importantes para que a sociedade tenha legitimidade da representação social nesses nosso sistema de participação social. Então, é importante, é muito importante que vocês todos participem e se tornem protagonistas das ações nas suas casas, no seu prédio, no seu bairro, na sua cidade, no nosso estado. Muito, muito obrigada. Estou à disposição sempre, tá, Cris? Igualmente, estamos todos e devemos todos estar assim. Obrigada por tudo e por todos presentes. Até a próxima live, que é às 18 horas, com o Ministério Público, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde, tchau.